Jesus alerta contra o viver no pecado. Em João 8,34, ele diz: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus dirigiu essas palavras aos judaizantes que diziam: somos descendentes de Abraão e nunca servimos ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles se gabavam de serem livres por serem descendentes de Abraão. Jesus então prova que eles eram escravos do pecado, porque sendo escravizados pelos desejos da carne, eles pecavam continuamente. Jesus estava alertando-os que não era porque eram descendentes de Abraão que eles seriam livres, e sim se eles crescem nele, em Jesus, e permanecessem em sua palavra. Então Jesus estava mostrando para aquele povo que não adiantava eles serem descendentes de Abraão. Eles precisavam crer em Jesus e permanecer, ser obediente à palavra que ele estava ensinando. Jesus sustenta que todos os que não são libertos por eles estão em estado de escravidão, e que todos os que derivam o contágio da natureza pecaminosa são escravos do pecado desde o nascimento. É o pecado que nós herdamos de nossos antepassados. Queira você ou não, queira eu ou não, somos escravos do pecado. Seremos livres se chegarmos a Jesus, irmos a Ele, entregar os nossos pecados a Ele e, como Ele mesmo diz, ser obediente à sua palavra, obedecer aos seus mandamentos. Então, como ser libertos? Vamos explicar isso mais detalhadamente. Como ser libertos do pecado? Como viver uma vida saindo da escravidão do pecado e vindo para a liberdade em Cristo Jesus. Primeiro, desistir de todos os teus pecados. Não ter pecado de estimação. Aqueles que a pessoa não abre mão de forma nenhuma. Está sempre ali cuidando dele e aceitando-o em sua vida. Você tem ainda algum pecadinho de estimação que você fala assim: desse eu não abro mão de forma nenhuma? Seja uma atitude que você toma, uma palavra que você fala, enfim, aquele pecadinho que você vai cuidando dele, como um animal de estimação mesmo. Você vai cuidando dele você não abre mão de forma nenhuma. Você precisa mudar isso o mais rápido possível, porque Jesus está alertando contra isso, contra o viver em pecado. Elimine hábitos, altere rotina, deixe amigos se for necessário, passe de largo se determinado lugar está te fazendo pecar. Tome atitudes que o ajude a vencer esses pecados. Então são pequenas coisas, pequenas ações que você pode tomar que vai te deixar livre desse pecado, desse pecadinho de estimação. Como eu falei, elimine hábitos, mude a sua rotina, altere a sua rota, se necessário até mude as suas amizades, porque amigos mesmo vão entender se você não está mais lá com eles, porque você não quer mais praticar aqueles ou aquele pecado. Em segundo lugar, ter Cristo como seu Salvador e Senhor absoluto e permanecer firme em sua palavra, como ele ensinou. Então, segundo lugar, é você ter Cristo verdadeiramente como seu Salvador e seu Senhor e permanecer na sua palavra, ser obediente à palavra de Deus. Lá no versículo 31, 32 desse mesmo capítulo, Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Quem é a verdade?
Jesus, só Ele vai poder libertar você dessa escravidão. Então só há essa maneira, aliás, essas duas maneiras: você deixar os pecados, você ter a força de vontade, ter o desejo, fazer a sua parte. Repito, mude hábitos, mude de amigos, mude a sua rotina, mude a sua rota e ter Jesus como seu Salvador. Então Jesus alerta: ou você continua escravo do pecado, vivendo em suas concupiscências carnais e debaixo da ira de Deus, ou você firme-se nele, em sua palavra, e seja livre e se torne um verdadeiro filho de Deus. Gálatas 4:7 diz: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Paulo dizendo sobre isso: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, também seu herdeiro. Você vai passar de escravo do pecado a servo de Jesus, livres em Cristo Jesus, filhos de Deus, saindo debaixo da ira de Deus. Pense nisso. Atente para esse alerta de Jesus e que Deus o abençoe, em nome dele, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo.